Vamos lá, primeira questão. Como se formam cátions e ânions? Faça também um desenho. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que os átomos, normalmente, eles são neutros. Ou seja, eles não possuem excesso de cargas. Ele ser neutro significa que o mesmo número de positivos ele vai ter de negativos. Se ele tem 8 positivos, ele vai ter 8 negativos. Se ele tem 46 positivos, ele vai ter 46 negativos. Isso que significa um átomo neutro. Eles se cancelam e no final sobra 0. Mas existem duas situações em que um átomo não é mais neutro. É quando ele vira um cátion ou quando ele vira um ânion. O cátion é quando esse átomo perde carga negativa. Imagina que esse átomo ele tem 2 cargas positivas e 2 negativas. Se por acaso ele perder uma dessas negativas aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar com muito mais positivo do que negativo. Então, ele vai ficar positivo. Um cátion é um átomo que perdeu elétron e por causa disso ele ficou positivo. O ânion, ele vai ser um átomo que ele ganha carga negativa. Se ele ganha carga negativa, ele vai ter muito mais negativos do que positivo. E no final ele vai ficar negativo. Pronto. Os átomos, normalmente, a mesma quantidade de positivo ele tem de negativo, mas se ele ganhar mais negativos, ele pode virar um ânion. E se ele perder positivos, ele vira um... Não. Gente, o átomo nunca pode perder o próton, só se ele for radioativo. Se ele perder elétrons, aí ele vira positivo. Agora vamos para a segunda questão. As propriedades do átomo são número atômico, número de nêutrons e número de massa. Vamos ver cada uma. Número atômico, número de nêutrons e número de massa. O número atômico, ele é a mesma coisa que número de prótons. E o número de nêutrons vai ser quantos nêutrons o átomo tem, e a massa vai ser a soma de prótons mais nêutrons. O número atômico, eu dou a letra Z para ele. O número de nêutrons é um N e o número de massa é um A. Questão número 3. Questão número 3. O que são átomos isótopos, isóbaros e isótonos? Bora lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Se os átomos têm o mesmo número atômico, átomos com mesmo número atômico são isótopos. Olha esse P é de prótons. Eles têm a mesma quantidade de prótons. Vamos ver como é que fica aqui. Isótopos, isótonos e isóbaros. Isótopos têm a mesma quantidade de prótons, isótonos têm a mesma quantidade de nêutrons e isóbaros têm a mesma quantidade de massa. Então,
átomos isótopos, átomos com mesmo número de prótons. Vamos colocar aqui um exemplo. Aqui a gente tem o átomo A e o átomo B. Se eu disser que esses átomos têm 10 prótons e os nêutrons são assim. O átomo A e o átomo B, eles têm o mesmo número o quê? O mesmo número de prótons, então eles são isótopos. Esses dois aqui são isótopos. O átomo C e o átomo D, ó, isótono significa mesmo número de nêutrons. Vamos dizer que o átomo C e D eles têm 50 prótons e o outro tem 70. De nêutrons ele tem 20 e o outro também tem 20. Se os dois possuem o mesmo número de nêutrons, então eles são chamados de isótonos. E vamos pegar aqui o átomo E e o átomo F, dizer que eles têm essa N é igual a 15, N é igual a 10. Isóbaros são átomos com o mesmo número de massa. Vamos somar nêutrons com prótons. 10 mais 15, 25. E esse aqui, 15 mais 10, 25. Se eles têm a mesma massa, eles são isóbaros. Quarta questão, o que significa um isótopo radioativo? Na sala, a gente viu o exemplo do carbono. Vamos fazer aqui 3 átomos de carbono. O carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Esses 3 tipos de carbono existem naturalmente. Só que o carbono 12, ele tem 6 prótons, assim como todos os outros, né? Porque para ele ser o carbono, ele tem que ter 6 prótons. O 12 tem 6 nêutrons, o 13 tem 7 nêutrons e o 14 tem 8 nêutrons. O que esses átomos têm em comum? Eles têm a mesma quantidade de prótons, então todos eles são carbono. O que faz ele ser carbono é o seu número de prótons. Se ele tem a mesma quantidade de prótons, então eles são isótopos, mesmo número de prótons. Por que eu chamo isótopo radioativo? Porque esse carbono aqui, ele não é radioativo, esse aqui também não é. Mas esse aqui, ele é radioativo. Ele é um isótopo, mas ele é radioativo. É como se ele fosse um primo do carbono, só que um primo do mal. Questão 5. Como e quando acontece transmutação de um átomo? A primeira coisa é você pensar. Transmutação, ela vai significar uma transformação. Como é que esse átomo vai se transformar? Primeiro, eu falei para vocês que quem diz a identidade de um átomo é o número de prótons. Por exemplo, se um átomo tem 1 próton, ele vai ser o hidrogênio. Se ele tiver 8 prótons, ele vai ser o oxigênio. Se ele tiver 6 prótons, ele vai ser o carbono e assim por diante. Então, a identidade de um elemento é o número de prótons que ele possui. Beleza. Então, lembra que eu falei sobre o carbono radioativo? É o seguinte. Quando acontece a transmutação? Quando o elemento é radioativo. E como acontece isso? Isso aqui é um C. Como acontece isso? O átomo
expulsa alguns prótons e nêutrons. O átomo expulsa alguns prótons e nêutrons. Mas a gente viu que o número de prótons não pode mudar. O número de prótons é a identidade daquele elemento. Se eu mudo a quantidade de prótons, então eu mudo o elemento. Quando ele perde esses prótons, ele vira outro elemento químico. Exemplo, se ele tinha 2 prótons, ele era o hélio. Se o hélio perder um próton, ele não vai mais ser hélio, ele vai ser hidrogênio. Ok? Questão número 6. Se o átomo de carbono possui 6 prótons e nêutrons, e 8 nêutrons, qual é o número atômico e o número de massa? Quando você encontrar uma questão de cálculo, a primeira coisa que você faz é anotar as informações. Então, qual é o átomo? É o carbono. Ele me disse que prótons, ele tem o valor 6, e nêutrons, ele tem o valor 8, não é isso? Aí você volta pra cá, deixa eu ver, não era aqui não. Aí você tem que lembrar, a questão quer o quê? Ela quer o número atômico, ela não sabe, e o número de massa. Primeiro que a gente faz o número atômico. Por quê? Porque o número atômico, ele tem outro nome. Qual é o outro nome do número atômico? É o número de prótons. E quanto é esse número de prótons? 6. Pronto, então o número atômico é 6. E o número de massa? Falei pra vocês. Como que eu vou descobrir a massa de um átomo? Eu vou somar prótons e nêutrons sempre. Então, a massa vai ser prótons mais nêutrons. E esse daqui dá 14. Questão 7. Por que a massa dos elétrons não é calculada no número de massa de um átomo? A gente fez um desenho desse na sala. Vamos dizer que isso daqui é o meu átomo, tá? E eu digo que o peso total dele, o peso total desse meu átomo é 100 quilos, tá bom? 100 quilos. Se eu fosse dividir esse peso entre as partes do átomo, aqui são os elétrons e dentro são prótons e nêutrons. Se eu fosse distribuir esse peso, eu daria 50 quilos para os prótons, 50 quilos para os prótons e 50 quilos para os nêutrons. 50 mais 50, 100. Por que eu não dei peso para os elétrons? A massa dos elétrons é tão pequena que ela não faz diferença nenhuma no cálculo. É como se a massa do elétron fosse 0,000000000 alguma coisa. Então, não faz diferença nenhuma no cálculo você adicionar a massa dos elétrons, tá bom? Por isso que a gente sempre calcula prótons mais nêutrons. A questão número 8, ela vai ser de interpretar a tabela. Essa questão vai ter na prova.